Boa noite. Pedimos desculpas aos nossos telespectadores pelo atraso, mas a prefeita de São Paulo, Luíza Erundina, a entrevistada do Roda Viva desta noite, teve problemas no trânsito, caiu uma chuva forte hoje em São Paulo e só pôde chegar a poucos minutos aos nossos estúdios. Nós lembramos que o Roda Viva é um programa transmitido ao vivo pelas TVs educativas de Porto Alegre, Minas Gerais, Espírito Santo, Piauí, TV Cultura de Curitiba e TV Cultura do Pará. É ainda retransmitido para mais de 15 emissoras que formam a Rede Brasil através da TVE do Rio de Janeiro. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525, que a Carla, a Bernadette e a Ana estarão anotando suas perguntas. Para entrevistar a prefeita Luíza Erundina esta noite no Roda Viva, nós convidamos os seguintes jornalistas: Isalco Sardenberg, editor de política da revista Visão; Moacir Japiaçu, diretor de redação da revista L; Rodolfo Konder, editor-chefe do Jornal da Cultura; Pedro Delpicchia, repórter do jornal Folha de São Paulo; Aloysio Falcão, editor de finanças da revista Exame; Roberto Jungermann, coordenador nacional do Jornal do Brasil; Eduardo Martins, editor de cidades do jornal O Estado de São Paulo. Luíza Erundina é prefeita da maior cidade da América Latina. Ela admite que administrar São Paulo é mais complicado do que imaginava. Ela tem 55 anos, nasceu em Uiraúna, na Paraíba. Cursou a Escola de Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba e fez mestrado de Ciências Sociais na Faculdade Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Neste primeiro ano de governo, vem enfrentando problemas sérios, como deficiência de transporte coletivo, coleta de lixo, o caso Lubeca, a exoneração de seu secretário, Eduardo Greenhalgh, e a reforma do Autódromo de Interlagos. Luíza Erundina entrou no PT em 1982, foi vereadora e deputada. Agora, ela e outros prefeitos do PT são acusados de terem prejudicado a candidatura de Lula para a presidência da República. Boa noite, prefeito. Boa noite. O Partido dos Trabalhadores, ao qual a senhora pertence, nas últimas campanhas eleitorais, tem ressaltado sempre a sua capacidade de um partido já amadurecido em condições de administrar não só uma cidade como São Paulo, mas um país como o Brasil. Agora, a senhora, há poucos dias, num desabafo à imprensa, disse que nunca imaginou, nunca pensou que fosse tão difícil administrar São Paulo. Isso foi um erro de perspectiva do partido ou foi um susto da senhora diante desse primeiro ano de administração? Olha, por mais que a gente imaginasse que fosse encontrar uma herança maldita, ela foi muito mais maldita do que era possível prever. Nós encontramos uma prefeitura com um déficit de mais de US$ 1 bilhão, dívida interna e externa, obras iniciadas e dívidas acumuladas de curto prazo, os estoques esvaziados, uma alta expectativa da população em relação a demandas reprimidas há décadas e um primeiro ano de governo numa conjuntura adversa. Quer dizer, se as administrações trouxeram dificuldades para o nosso candidato na disputa eleitoral, a recíproca também é verdadeira. É evidente, se tivéssemos um ano mais normal, mais tranquilo, numa conjuntura diferente, é provável que as dificuldades fossem menores do que aquelas que nós enfrentamos no primeiro ano de governo. Mas a nossa avaliação é de que conseguimos passar no teste, mantivemos os serviços melhorados em sua qualidade, expandimos alguns desses serviços e conseguimos equilibrar as finanças municipais e recuperar a credibilidade do governo, inclusive em relação àqueles a quem a prefeitura compra, contrata serviços e, sobretudo, a confiança da população no nosso governo. De fato, nós criamos alguns mecanismos que viabilizaram a participação popular nas decisões de governo. O orçamento deste ano já passou por uma certa discussão com segmentos mais organizados da sociedade e nós estamos em condições de dar um salto de qualidade nesse segundo ano, mas já entendendo e podendo demonstrar que conseguimos apresentar resultados concretos, objetivos, nesse primeiro ano de governo. Agora, a senhora, de certa forma, não estaria repetindo, a senhora e o PT, o discurso dos outros partidos de oposição que chegaram ao poder, como o MDB, o PMDB, quando assumiram, por exemplo, o governo do Estado, em São Paulo, ou a própria Prefeitura, que colocaram diante do primeiro ano de crise estes mesmos argumentos, ou seja, tivemos uma herança maldita, no caso do regime autoritário, e uma conjuntura extremamente difícil, ou seja, de repente o discurso não é o mesmo? Não, o discurso que o PT, quando na oposição, tratava com dureza? Não, a realidade é objetiva. Nós, em várias oportunidades, tivemos possibilidade de demonstrar isso. Quer dizer, nós encontramos, por exemplo, a CMTC, que é uma empresa pública com uma frota que tem mais de 3.000 ônibus, os estoques estavam a zero. Tinha apenas um único pneu e um pneu usado. Quer dizer, nós encontramos os estoques de medicamentos nos hospitais e postos de saúde a zero. Nós encontramos um funcionalismo com um salário 4 vezes abaixo da média do mercado.
E encontramos, portanto, os equipamentos das regionais deteriorados. Por exemplo, eu assumi o governo enfrentando uma enchente que vitimou pessoas e causou toda aquela tragédia que ano a ano acontece em nossa cidade. E felizmente, graças ao trabalho dos regionais e do governo como um todo e da recuperação que conseguimos fazer dos equipamentos, os efeitos das enchentes este ano estão significativamente atenuados. Então é real, nós temos vídeos e registros de como a gente encontrou a prefeitura e a mudança que conseguimos operar, graças, a meu ver, o desempenho da equipe de governo, a vontade de acertar e, sobretudo, a consciência do compromisso que nós temos de governar essa cidade no nível de expectativa daqueles que nos elegeram. Agora, nós comentávamos há pouco a questão da eleição presidencial e dos prejuízos que, eventualmente, as prefeituras administradas pelo PT teriam causado ao Lula. O Jaime de Souza Martins, aqui de São Paulo, ele pergunta, então, na sua opinião, por que o PT teve tão baixa votação na capital, em São Paulo? E o próprio partido teria, membros do partido teriam, num documento, criticado a administração de São Paulo. Eu acho que pegar um único fator para avaliar um processo, o resultado de um processo extremamente complexo, eu acho que é pecar por um certo simplismo. Eu não quero negar que o desempenho de nossas administrações, em particular a administração de São Paulo, interferiu de alguma forma no resultado eleitoral. Mas não dá para dizer que foi esse o principal fator, até porque outros candidatos em outras prefeituras, com situação semelhante, tiveram a mesma condição. Ou seja, o seu candidato, estando no governo, o prefeito que o apoiava, terminou se refletindo no resultado eleitoral naquele município. É difícil, né? Num primeiro ano, e sobretudo numa disputa em que um candidato tinha chances reais de vitória, como era o caso do Lula, certamente nós fomos escolhidos como bode expiatório, centro de atenção e um cerco que se armou contra o nosso governo, e que fomos vítimas de calúnia, de difamação, de mentiras, de tudo aquilo que era possível tentar desacreditar esse governo, fizeram contra a nossa administração. A senhora diria que é difícil ser governo, ser situação? É sempre difícil, é muito mais difícil do que ser oposição. Prefeita. Pedro Del Pique, por favor. Eu me lembro que, conversando uma vez com a senhora me disse que uns dias antes da eleição, quando a senhora foi eleita, a senhora percebeu que tinha ganho, 2 ou 3 dias, não lembro, a senhora sentiu que tinha ganho aquela eleição, apesar das pesquisas ainda indicarem que o candidato Paulo Maluf estava à frente. Na eleição presidencial, a senhora em algum momento achou que o Lula ia ganhar? Sim, uns 5, 10 dias antes do segundo debate. Como foi isso? Como é que a senhora percebeu isso? E como... Antes do segundo debate, dava para perceber aquele mesmo clima que nós vivemos em 88. Era uma verdadeira onda que ia crescendo no país inteiro. Eu estive em quase todos os estados do país, fazendo campanha, em finais de semana, e deu para perceber o mesmo fenômeno que aconteceu aqui em São Paulo em 88. Agora, a senhora disse antes do debate, o debate foi uma ducha de água fria na campanha? Foi decisivo, não só o debate, mas o que precedeu o debate. Eu acho que houve uma guerra psicológica que o nosso candidato, com a sensibilidade que ele tem, né, com a humanidade que ele tem, ele foi profundamente atingido por aquela guerra psicológica e ideológica que se fez contra ele. Então, ele teve muita dificuldade de superar, sobretudo porque ele não quis baixar o nível, ele não quis agir da mesma forma, desrespeitando o candidato na sua dimensão pessoal. Então, isso o afetou profundamente. E a guerra ideológica que se fez, o anticomunismo, as mentiras que se pregaram, indo às casas das pessoas com camiseta do PT, dizendo, olha, se o Lula ganha, o teu apartamento vai ser dividido em 2, a tua televisão vai ter que ser, se você tem 2 televisões, uma vai ser que ter dividida, enfim, houve uma guerra psicológica, o conjunto da população ainda tem um nível de consciência, de formação política aquém da influência que uma campanha desse nível e dessa qualidade termina influindo no comportamento das pessoas. Mas o Lula e o PT estavam preparados para enfrentar essa campanha? Claro que estávamos, tanto é que vencemos o primeiro turno, estivemos muito perto no segundo turno, e se não fosse aquela campanha que se fez, difamatória e extremamente... Mas não esperavam isso? Que acontecesse isso? Não no nível em que se deu. Quer dizer, a gente imaginava que a civilidade do outro candidato e o país estivesse já num grau de politização que não permitisse aquela baixaria que foi usada pelo candidato opositor nosso. Mas, prefeita, isso se fez também no outro lado, né? No seu lado. Por exemplo, o caso da Marília Pêra ficou notório. Ela foi patrulhada porque
Mas comparar Porque aquele fato... Não, estou dizendo, ela aderiu ao que Collor, o tá Collor certo? fez. Ela foi patrulhada. A Cláudia Raia até hoje é patrulhada. Pois é. O Fernando Collor, quer dizer, pelo amor de Deus, eu não estou me identificando. Ele foi patrulhado e identificado com uma candidatura de direita. Quer dizer, então seria a mesma coisa se identificar o Lula com uma candidatura de esquerda. Esses casos, Maria Pera, se foi um patrulhamento acidental, numa passagem da massa que estava se locomovendo do centro da cidade para a Paulista, alguma manifestação absolutamente descontrolada de um ou outro, que sequer se sabe se eram petistas e pessoas comprometidas com a nossa candidatura, muito diferente da guerra que foi feita pelo próprio candidato em rede nacional no segundo debate. Quer dizer, inclusive apelando, a meu ver, para dimensões de vida pessoal, que é injustificável que se apele para esse nível de coisas sob qualquer pretexto. Acho que não dá para aceitar e para comparar essas situações, são muito distintas, Prefeita, são muito diferentes. A senhora disse há pouco que a senhora acha que passou no teste, mas os jornais têm publicado pesquisas que mostram que a opinião pública ainda não está satisfeita com o desempenho da prefeitura. A que a senhora atribui essa posição da opinião pública em relação à sua prefeitura? Problemas, por exemplo, como o trânsito em São Paulo, que a senhora mesma admite que ainda estão mal equacionados, ou a falta de um apoio mais efetivo na área dos grandes veículos de comunicação de massa? Eu acho que todas essas coisas. Primeiro, a expectativa popular em relação ao governo, como ocorre com todos os governos, é muito alta no primeiro ano. A expectativa é acima da capacidade de resposta a essa expectativa. Segundo, nós tivemos problemas sérios em termos de uma política de comunicação. Nós não conseguimos passar para a população a verdade sobre a administração, até mesmo em relação às dificuldades que estávamos enfrentando e as condições objetivas que estavam dadas para se desenvolver e realizar e para responder a certas demandas da população. Além disso, no ano eleitoral, numa disputa acirrada como foi, eu acho que... E a preocupação de que São Paulo, enquanto governo, enquanto cidade, tinha e tem um peso excepcional na vida do país. Então, demonstrar os acertos desse governo no primeiro ano ia jogar favoravelmente a essa candidatura que estava sofrendo um cerco extraordinário. Além das dificuldades concretas, por exemplo, o problema de trânsito e transporte, nós reconhecemos, assumimos as deficiências, as dificuldades, as limitações que já começam a ser superadas e que é o maior problema de uma cidade como São Paulo. O volume de veículos no trânsito, um planejamento viário que não foi estruturado de tal forma a responder a essa capacidade crescente de trânsito, de locomoção numa cidade como a nossa. E problema de fiscalização e de controle. Nós temos um contingente de pouco mais de 2.000 homens da Polícia Militar, que em convênio com a Prefeitura faz o trabalho de fiscalização e controle, quando o contingente que estava previsto para São Paulo seriam 6.000 homens. Então, essas questões todas, além de problemas internos à administração... Por que não se dá o cumprimento desses convênios que, eventualmente, a Prefeitura deveria fazer, formalizar junto a... Não, ele está formalizado. A dificuldade é da Polícia Militar. Outro dia estivemos, eu e o secretário de Transportes, que inclusive está aqui, estivemos com o comandante da PM, e ele dizia da dificuldade de recrutar homens para a PM de São Paulo, pelos baixos salários, enfim, pela pouca atratividade que tem a atividade policial no estado de São Paulo. Isso dificulta a disponibilidade de mais homens para colocar à disposição do trânsito em São Paulo. O convênio ele foi rescindido na época do Jânio Quadros, ele precisa ser atualizado, estamos discutindo os termos da atualização desse convênio, mas ele está em plena vigência. Prefeita, Moacir já pensou, por favor, desculpe, o Moacir pediu antes, depois eu passo a palavra a você. Pois não. Prefeita, eu queria fazer também uma pergunta sobre a sua administração. É que a revista Veja em São Paulo, quando a senhora completou 100 dias de governo, publicou uma reportagem que é um governo ainda na contramão, né? A senhora está lembrada disso aqui, né? Diz assim, 100 dias depois de sua posse, Erundina só tem planos vagos e não controla a cidade. Esta semana, a revista Veja, em São Paulo, publica uma pesquisa do IDESP, que é o Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo, mostrando que o título já diz, né? Um caso de amor
entre a cidade e seus moradores. Então está aqui que a senhora governa, administra uma cidade felicíssima. Está todo mundo feliz e alegre nesta cidade. E a matéria cita o seu nome só de passagem uma única vez. Mas eu queria lhe perguntar, passado esse tempo de uma matéria tão pessimista para essa em que a cidade vibra, apesar das enchentes, até essa enchente que a senhora chegou atrasada por causa de uma delas. Não foram as enchentes que me fizeram atrasar. Mas me diga uma coisa, prefeito. Essa pesquisa, o que é que essa pesquisa diz à senhora hoje? Na verdade, a senhora administra uma cidade felicíssima, orgulhosa, cheia de otimismo para o futuro. Isso, de uma certa forma, é um aval à sua administração tão combatida pela grande imprensa? Você não acha que isso nos indica a necessidade de relativizarmos os resultados de pesquisas, tanto aquela pessimista como aquela otimista? Eu acho que a abordagem do pesquisador numa entrevista para obter determinadas reações, eu acho que elas sofrem tantas interferências da forma como se pergunta, da relação do entrevistador com a pessoa, das influências de todo um conjunto de fatores que influenciam a pessoa naquele momento que está sendo abordada. Então, embora as pesquisas sejam uma referência importante até para nortear, no caso aqui, a ação de governo, para corrigir determinados desvios ou para poder estar mais orientado em relação à expectativa dos contribuintes, dos cidadãos e da população, mas isso nos dá a indicar, quer dizer, muito poucos meses para reverter de forma tão radical o sentimento da população em relação à sua cidade e às suas objetivos que estão dados para eles aqui. Mas a felicidade é uma coisa impressionante aqui para essa pesquisa. Mas sabe o que é isso? Eu acho que as pessoas amam muito São Paulo, acreditam muito na cidade. E em nenhum momento, dá licença, prefeito, em nenhum momento diz aqui que eles amam a cidade, apesar da prefeita. Não diz isso. Não, então, isso nos dá a certeza de que aqueles 62% da pesquisa do Datafolha, que nos que não interessavam em mostrar que ainda existe uma expectativa e uma expectativa positiva em relação ao governo, acentuou muitos 38% de péssimo e ruim. Eu acho que 62%, onde 20% e 42% consideraram bom, ótimo e regular, eu acho que isso demonstra que há expectativa em relação ao governo. E isso deve significar apoio em relação ao governo. Então, nós nos sentimos tranquilos, confiantes e certos de que as dificuldades do primeiro ano, elas estão sendo superadas e no segundo ano, com esse apoio, essa expectativa, essa confiança da população, e a gente vai conseguir dar um salto de qualidade e mostrar a viabilidade da nossa proposta para aqueles que não acreditaram nela e para corresponder à esperança e à confiança daqueles que votaram nessa proposta. Prefeita, a senhora falou agora há pouco na dificuldade de início de gestão, da expectativa da população com o novo governo que está iniciando. Eu queria que a senhora me falasse para nós a respeito da expectativa do partido da senhora em relação a essa administração. Porque a imprensa noticiou nos últimos dias que o diretório municipal, o diretório aqui de São Paulo, teria elaborado um documento, que ainda não é de conhecimento público, no qual ele sugere mudanças, tanto a nível de secretariado quanto as diretrizes. Portanto, dá para se supor que algum órgão de comando do partido há uma certa insatisfação ou uma crítica à gestão da senhora. Como é que a senhora avalia essa questão da expectativa que a senhora tem em relação ao partido e ele em relação à senhora? Olha, é bom que o partido tenha expectativa, que o partido tenha críticas, que o partido seja exigente. Mas é necessário que o partido tenha a justa medida das limitações, das determinações que se enfrenta num governo, num primeiro ano, e com as limitações que são próprias de uma instituição, com as limitações e o caráter que tem. A senhora acha que o partido está tendo essa Eu acho que o partido tem uma expectativa acima da possibilidade real de atender. Eu acho que o partido confunde um pouco o seu papel, os seus objetivos estratégicos enquanto partido e esse partido representado numa instância de governo. Eu acho que precisaria ter os limites exatos e as diferenças dessas duas instâncias, partido e administração, além da luta interna, que é natural num partido democrático. Eu não aceito as conclusões que estão nesse relatório. Ele me chegou quando alguns dados desse relatório já estavam dados a público. Eu não concordo, até porque faltou exatamente a dimensão do governo na compreensão dos fatos
desse primeiro ano de administração. Uma das críticas desse relatório seria que eles acham que a senhora insistiu demais na questão do saneamento financeiro e deixou de lado programas sociais nesse primeiro ano, não? Não, não é verdade. O saneamento Acusaram a senhora financeiro... de administrativismo. Não, não concordo com isso. Eu acho que é exatamente um ponto positivo. Temos conseguido equilibrar as finanças, o problema de caixa, temos recuperado... Mas a crítica do partido é exatamente nesse sentido, não, prefeito? Quer dizer, o partido não concordaria com essa linha traçada pela administração da senhora, pela senhora como comandante da cidade, de ter tomado essa decisão de zerar o déficit público não, eu primeiro. Não zerei, muito pelo contrário, eu não zerei o déficit. Esquecendo-se dos compromissos. Eu não zerei. Sim, mas a preocupação foi essa. Não, mas isso não em detrimento dos programas sociais. Pois é, mas o partido faz a crítica exatamente no sentido oposto. Quer dizer, então a senhora teria deixado de lado os compromissos sociais preocupada com essa... Então, é isso que está faltando no relatório do partido. É obter da administração os dados concretos, objetivos, para mostrar que, por exemplo, na área do transporte, nós conseguimos recuperar cerca de 700 ônibus que estavam paralisados por falta de reposição de peças, adquirimos mais 103 ônibus. Nós recuperamos o estoque de medicamentos e de alimentos dos hospitais, nós recuperamos em quase 100% os equipamentos dos hospitais, nós recuperamos e ampliamos as vagas nas creches em mais de 6 mil. Quer dizer, nós apresentamos resultados na área social superior em muitos setores ao que a administração anterior conseguiu em 3 anos. Então, não é verdade que... Sim, mas a crítica que, pelo menos como eu entendo como leitor de tudo isso, né? Que nem como jornalista, mas como leitor mesmo dos jornais, é que a crítica do partido foi nesse sentido. A senhora estaria deixando de lado alguns compromissos sociais, inclusive a senhora está citando números de transportes, por exemplo. E que o transportes hoje é um setor que a senhora própria admite que é um setor que vai mal. Hoje há menos ônibus em circulação na cidade. Não, não é verdade. Há menos ônibus em circulação. Nós ultrapassamos e um maior volume de pessoas utilizando esses mesmos ônibus. Nós extrapolamos a meta histórica de número de passageiros transportados e o número de ônibus em circulação. Nós ultrapassamos, os dados estão lá. Inclusive, a curva histórica desse fenômeno é possível demonstrar nos relatórios da administração. Tem problemas, é insuficiente, mas eu quero dizer que esse relatório ele é parcial, ele é insuficiente, ele é incompleto e ele sofre da falta de base objetiva para dar sustentação às suas conclusões. Que relatório? Porque nós tomamos conhecimento como leitores de jornais. Sim. A senhora recebeu um documento do partido? Recebi um documento, estou analisando. Está analisando, é esse que a senhora se refere? Vou responder a esse documento, sim. E a senhora acha que esse documento contém críticas que não correspondem ao que a senhora pensa, na medida que faltam dados? Tem análises e conclusões que estão incompletas, não estão fundamentadas em bases objetivas, em dados porque objetivos. Quando eu fiz aquela colocação para a senhora, eu não estava me referindo apenas e tão somente em cima da crítica feita ao partido, que também existe. Sim. Eu estava me reportando, inclusive, a própria Folha de São Paulo, que no dia sexta-feira, 19 de janeiro, está dando aqui como transporte, como pontos positivos, pagamento de 6 milhões de dívidas deixada pela CMTC na gestão Jânio e reforma dos 800 ônibus a que a senhora se referiu ainda há pouco, da CMTC, que estavam fora de circulação. Mas sabe por que eu tive que pagar esses 6 Agora, milhões? Na crítica, eles falam que aumentou o número de passageiros por ônibus em circulação e diminuiu a frota média de ônibus particulares e da própria CMTC. Precisa aferir isso com os dados concretos da empresa municipal, tá certo? Por exemplo, ou eu pagava os 6 milhões de dólares às empresas fornecedoras de peças e equipamentos, ou eu não teria essas peças para recuperar a frota que estava parada. Ou eu pagava os 22 milhões de cruzados novos às empresas limpadoras que fazem a limpeza pública na cidade, ou eu enfrentei o início de greve no começo do governo por causa dessa dívida. Ou, por exemplo, eu não paguei as dívidas de obras que eu entendo não prioritárias, grandes obras que oneram significativamente o orçamento municipal, essas eu não paguei. E outra coisa, todas as dívidas que eu paguei sem correção. Quer dizer, eu negociei com os credores, não paguei, eu paguei sem correção, negociei prazos. O que é? Então, fala-se tanto no déficit público, no controle do déficit público, quando a gente consegue, por uma eficiente administração financeira, fazer isso, a gente é objeto de críticas. A gente não prega para o país o equilíbrio do déficit público, que é um fator inflacionário.
Para completar a roda, só, por favor, o Aloysio Falcão. Então, aquilo que a gente acerta é objeto Aloysio. também de crítica, está ruim desse jeito, não sobra nada. Só perguntar. Prefeita, só para fechar esse bloco aí de imprensa e o partido também, a senhora disse que houve um problema de comunicação da sua administração com os órgãos de imprensa. E, de alguma maneira, o partido também disse que a administração do PT é perseguida pela própria imprensa. Como é que a senhora se sentiu quando foi elogiada recentemente, quando a senhora demitiu o presidente da Prodam? Vários jornais, revistas fizeram matérias elogiando o seu ato e isso causou até uma confusão dentro do próprio partido. Não, você sabe, eu não me atinjo nem com críticas, nem com elogios, porque eles têm uma dimensão a partir de um fato isolado, pontual, que termina não expressando toda uma realidade que é crítica, que é também positiva em certos pontos, certo? Agora, eu não culpo o problema da comunicação simplesmente de um lado. É evidente que certos veículos de comunicação, num ano eleitoral, que tinha suas preferências, que certamente não eram em relação ao nosso candidato, e numa administração enfrentando dificuldades, certamente esses veículos de comunicação não tinham interesse nenhum de facilitar, de mostrar o que estava sendo acertado, o que estava sendo encaminhado, mas também existe o outro lado. Eu reconheço pela minha própria agenda. A minha agenda reservava muito pouco tempo para atender os jornalistas, para atender a imprensa. E mais, quando eu falo em comunicação, eu não falo a comunicação só na mídia, eu falo numa comunicação, em canais de comunicação e informação para o grande público, até como condição para que esse governo tenha o controle e a fiscalização popular. Quer dizer, um governo que pretende, está se esforçando para ser democrático, um pressuposto é a informação, é o domínio do que está acontecendo no governo, são mecanismos e canais ágeis de comunicação de dupla mão. Isso, infelizmente, nós não fizemos, não fizemos isso, reconhecemos, fazemos autocrítica, e esse é um ponto que a gente tem que corrigir. Quer dizer, a comunicação em formas e meios que nem sempre são os convencionais, temos que inventar outras formas, criar outras formas, em linguagem capaz de atingir o grande público que não lê jornal, por ser analfabeto, por não poder ter acesso a comprar um jornal, não poder ter acesso ao debate em horários mais tarde da noite, enfim. Nós temos que criar outros mecanismos capazes de fazer chegar a informação até como um serviço ao cidadão, né? Não como preocupação de projetar o governo. No caso dessas críticas internas do PT, quer dizer, elas também refletem, na sua opinião, uma certa falta de informação. E aí, nesse caso, a imprensa não pode ser responsabilizada, porque é um problema interno do PT, né? Quer dizer, na verdade, a questão da falta de informação não se circunscreve ao que sai na imprensa. É mais complexo, mais grave do que sem dúvida. isso. Agora... né? Até internamente, o partido mostra, pelo menos algumas instâncias do partido se mostram desinformadas sobre a sua gestão. Mas não é só isso, né? Não é só a falta de informação que nessa instância que está encaminhando esse relatório, não falta essa instância que inclusive participa de alguns fóruns onde as informações circulam, onde as decisões são tomadas. É luta política, a gente tem que reconhecer que há uma luta política, sobretudo em certas instâncias do partido, em relação ao governo, e isso faz com que não se queira ver todos os dados, ou não se busque os dados antes de fazer o julgamento. Essa é a verdade, né? Agora, temos dificuldade até no âmbito interno do partido, nas bases do partido, e nós agora vamos partir, inclusive, para um contato direto com os diretórios, com os núcleos do partido, para levar todas as informações. A gente quer ser criticado, a gente quer ser fiscalizado, não só pelo partido, pela população como um todo, e para isso a informação é fundamental. Essas lutas internas a que a senhora se referiu resultaram na demissão do Edson Cardone, que é presidente da Prodam, e do José Carlos Miranda, administrador de Perus. Agora, eles foram afastados para dar uma ideia, digamos, de um PT light, quer dizer, de um PT moderado, ou eles foram nomeados erradamente, a senhora admite que eles foram nomeados erradamente por serem muito radicais? Não foi, esse fato não foi resultado de luta interna. Foi uma divergência até de concepção. Para esses companheiros, eles declararam, não estou dizendo aquilo que eles não tenham declarado, eles declararam que cabe à administração apoiar politicamente e materialmente os movimentos. Eu discordo disso. Eu acho que
Se eu for transformar o governo, a administração, a máquina, a serviço de todos os movimentos, eu não vou fazer outra coisa senão administrar a destinação desses recursos para os movimentos. Eu acho que isso atrela, isso compromete a independência e a autonomia dos movimentos, e ele fez isso à revelia de uma orientação minha. Então, eu acho que não dá para aceitar divergência nesse nível, comprometendo a unidade de comando do governo, e isso tiraria de mim a condição de governar a cidade. Isso eu não vou permitir. E a senhora vai cobrar esses recursos de volta para a prefeitura? Claro, já determinei a Secretaria de Negócios Jurídicos e já encaminhou a direção da Prodam que tome providência no sentido de que se ressarcia aos cofres da Prodam essa importância. Prefeita, essa posição do Cardone foi uma posição apenas pessoal ou é uma posição que reflete uma tendência que ele representa dentro do partido? Quer dizer, reflete uma tendência, não é só o grupo dele. Existe uma tendência que acha que claro, o PT, não só o grupo poder dele, deve financiar eu acho que há uma populares. forma de se apoiar politicamente os movimentos, materialmente os movimentos, não necessariamente usando a máquina, certo? À medida em que você estimula a organização dessas pessoas, você inverte prioridades no sentido de atender os setores populares. Você cria canais de participação e eu acho que é uma forma de estimular, de organizar, de apoiar. Agora, você atrelar, eu acho que isso gera riscos de cooptação, de manipulação, de atrelamento, e isso joga contrariamente à minha concepção, pelo menos, de como eu vejo a organização autônoma e independente dos trabalhadores. Eles não podem depender do Estado para poder sobreviver. E isso fez com que eles sempre estivessem atrelados a esse ou aquele governo, esse ou aquele político, e isso termina comprometendo a autonomia, a independência e o fortalecimento desses movimentos. Agora, prefeita, como a senhora acha que o Partido dos Trabalhadores deve tratar essas correntes internas do partido, principalmente as correntes mais radicais no sentido de defesa de certos princípios? Por exemplo, o PCdoB, talvez seja o único partido no mundo, fora da própria Albânia, que ainda defende o regime da Albânia hoje, quando há uma mudança, um vento de mudança brutal em todo o leste europeu. Que atitude a senhora acha que o partido deve tomar em relação a esses grupos? Deve se desligar desses grupos na medida em que ele se tornou um partido mais adulto, um partido mais amplo, maior, quase elegeu o presidente da República? Ou deve tentar conviver com eles dentro do Partido dos Trabalhadores? Não, acho que o partido não pode abrir mão do seu caráter democrático, seu partido de massas e que precisa conviver com divergências. Eu sou contrária a expurgos, a qualquer pretexto. Agora, eu acho que o partido deve estabelecer regras muito claras, tem que fazer uma regulamentação, uma normatização, e a partir dessas normas, desses critérios e desses regulamentos, poder orientar e controlar e fiscalizar o comportamento dos militantes desses grupos. E o partido tem instâncias para isso, sua comissão de ética e seus fóruns democráticos próprios para isso. Acho que o expurgo nega o caráter democrático do partido, o caráter heterogêneo dele, a possibilidade de conviver com divergências. É esse o novo, a vitalidade do PT. Então, eu sou contra expurgos, mas eu acho que falta no nosso partido regras mais claras e mais assumidas pelo conjunto do partido, até para disciplinar esses excessos de um ou outro militante e de uma ou outra corrente. Prefeita, o Skosteg mencionou essas mudanças no leste europeu, que é um tema que está todos os dias nos jornais. Na sua opinião, quer dizer, quais seriam os principais ensinamentos de todo esse processo de renovação no leste europeu para a esquerda no Brasil? Primeiro, que aquele modelo que está sendo reestruturado, está sendo modificado, não é um modelo que deve nos inspirar. Nós temos que criar um outro modelo, uma outra proposta, na perspectiva socialista, e não aquela que está ruindo no leste europeu. Isso é uma coisa. Acho que tanto é que, se aquilo fosse modelo, em 80, quando nascemos, teríamos naturalmente optado por um partido comunista e não uma nova alternativa que está se fazendo um esforço de construir. Então, aquele não é o modelo de socialismo que serve, pelo menos para nós aqui no Brasil e certamente para outras regiões do mundo. Segundo, eu acho que é um modelo que se inspirou numa teoria marxista, que na sua essência prevê exatamente a dinâmica da realidade, a contradição que é inerente à essência da sociedade e, consequentemente, tem que sofrer contradições e, através da superação dessas contradições, ir se renovando, ir se atualizando e se modernizando. E segundo, que
as questões que estão colocadas para os indivíduos, para as pessoas, né, para o existencial, para a questão democrática, eu acho que nenhum regime, nenhum sistema, nenhum modelo de sociedade pode sobreviver sem que esses apelos à dimensão humana, pessoal, das liberdades individuais, dos direitos das pessoas, tem que ser preservado, sem o que não sobrevive por muito tempo, ou não sobrevive sempre. A senhora menciona a questão democrática, quer dizer, discutida hoje pelos setores da esquerda, como alguns considerando uma questão essencial, outros dando um pouco de menos importância a essa questão. Se nós considerarmos essa questão da democracia como uma questão essencial, como a senhora vê, quer dizer, no caso das ditaduras do leste europeu, a prática está mostrando que é um modelo que não funcionou. Mas no caso, por exemplo, de um país como Cuba, que é frequentemente mencionado, né, na esquerda, em alguns setores da esquerda, como um modelo, como um país que pode servir de exemplo para o Brasil, a questão da democracia não está mal resolvida em Cuba? Deixa eu só complementar um pouco aqui a pergunta do Conda. A senhora, com essas quedas subsequentes aí de líderes do Bloco Socialista Europeu, a senhora acha que o Fidel consegue passar incólume esse ano de 90? Primeiro, eu acho que não é modelo que sirva de referência para nós, o modelo cubano. Pode servir para a realidade deles, para a história deles, para a cultura política deles, para a trajetória deles, mas não serve para nós. E eu entendo que todo esse vento que está soprando no mundo inteiro, né, em que os cidadãos, os seres humanos, estão gritando por liberdade, por espaço para se manifestar, para se organizar, até para optar dentro dos limites de seu país, de sua nação, de sua... Enfim, não dá para impor, por exemplo, as repúblicas da União Soviética, elas mesmas não fizeram o processo revolucionário. Se impôs a eles um modelo stalinista, contrariando naturalmente toda a realidade de cada um deles. É possível que um país, no caso de Cuba, por exemplo, que a Cuba fez sua revolução, é possível que a reação da sociedade cubana, do povo cubano, seja diferente da Iugoslávia, da Polônia, da Romênia, porque inclusive impuseram a esses países um modelo que sequer foi objeto de um processo interno nesses povos. Então eles estão inclusive reagindo violentamente a isso. Então não dá para prever se no ano Cuba vai, enfim, mas sem dúvida nenhuma, era uma ilha, mas é uma ilha que não está livre de sofrer os ventos que estão soprando no mundo inteiro e que sopra na direção da construção da democracia, e da democracia como objetivo, como um fim, e não como um meio. Prefeita, deixa eu complementar só dentro dessa nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, a gente volta com essa questão depois. O Roda Viva faz um intervalo, está entrevistando hoje a prefeita de São Paulo, Luísa Erundina. Voltamos daqui a pouco. And learn even more about their devastating... Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando a prefeita de São Paulo, Luísa Erundina. Prefeita, antes de voltar à questão política, ou continuar com a questão política, eu queria voltar um pouco às questões administrativas, porque há várias perguntas de telespectadores. A senhora mencionou a questão dos transportes, aqui o Silvio Pereira da Silva, da Vila Prudente, Gilberto Penotti, da Freguesia do Ó, Lívia Forquim, de Santana, o Valdino Donato Pereira, de Campo Limpo, Jorge Alberto Penteado, do Jardim Cupecê. Todos eles garantem que o transporte coletivo piorou muito em São Paulo no último ano. E eu lembraria a senhora também a questão do preço das passagens, que segundo cálculos feitos pela imprensa, a passagem de ônibus em São Paulo aumentou mais do que a inflação esse ano. Aumentou 1.983% contra 1.784%
da inflação. E uma das bandeiras do PT, eu me lembro, durante a sua campanha, era impedir que essas coisas acontecessem, ou seja, penalizar mais o assalariado com um aumento abusivo de transporte, etc. Também a questão dos impostos, o José Olindo Cândido, da Vila Sílvia, e o Roberto Caruso, da Vila Nova Conceição, eles reclamam, o José Olindo reclama da cobrança do IPTU e IBTNs fiscais, quando os trabalhadores são reajustados, não são reajustados pelo mesmo índice, e o Roberto Caruso reclama que antes ele pagava de imposto 85 cruzeiros, ou cruzados, perdão, por cadeira no salão de cabeleireiro dele. Agora ele paga 1.566. E ele pergunta à senhora como pode levar adiante a profissão dele com um imposto desse tamanho. Primeira questão do transporte. É verdade que numa frota que cresce todo dia, 1.500 novos carros que entram em circulação na cidade, eu acho que, por mais que você ponha coletivos em circulação, vai ser sempre insuficiente para isso, porque como o transporte coletivo ele é de má qualidade, então ele não desestimula, quer dizer, não é suficiente para desestimular o uso do carro individual. Então o trânsito piora, o desempenho em termos de velocidade dos ônibus fica comprometido, mas eu entendo o seguinte, que o problema mais grave é o problema da tarifa. A tarifa porque só o usuário é que arca com o custo da tarifa. E nós estamos lutando junto com os prefeitos, na Frente Nacional de Prefeitos, para que o subsídio à tarifa, ao transporte coletivo, também seja dividido, distribuído, socializado com a iniciativa privada. Que a indústria, o banco, o comércio, ele utiliza indiretamente o transporte coletivo para locomover os seus operários, seus trabalhadores, os seus clientes, os clientes dos seus produtos. Então, é necessário que o custo da tarifa seja dividido entre o poder público, o usuário e a iniciativa privada para poder exatamente desonerar do usuário o custo da tarifa. Agora, o que nós temos enquanto dado concreto é que, avaliando as 3 últimas administrações, inclusive a nossa, o crescimento do valor da tarifa, do custo da tarifa, é menor do que das 2 administrações anteriores. Isso tomando como referência os índices de reajuste a partir do salário mínimo, que é a base de cálculo para o reajuste da tarifa, dos reajustes dos aumentos da tarifa. Não é a inflação, porque se for a inflação, você tem um outro parâmetro que termina... Porque o que a gente tem que... Mas na sua campanha, a senhora disse, com todas as letras, que era um absurdo o ônibus aumentar mais do que a inflação. Aumentar mais do que o trabalhador, inclusive, recupera. Então, hoje eu acho que é um absurdo, mas eu não tenho, a nível municipal, a nível do poder local, uma solução para isso. E por isso eu estou buscando solução em outras esferas. Nós temos que entender que certos problemas, e esse é um deles, não dá para ter solução no âmbito do município. Então temos que exigir do governo federal que não prevê no seu orçamento, no orçamento da União, nenhum centavo para subsídio ao transporte coletivo. Então é necessário que essa situação se reverta. Então é necessário e a questão dos impostos? Bom, nós ISS temos que... e IPTU? Olha, nós tínhamos que fazer uma reforma tributária, o país inteiro encaminhou nesse sentido, através inclusive da ação da Frente Nacional de Prefeitos, porque pelo menos certos impostos estavam absolutamente defasados, era o caso do IPTU, o próprio ISS, as taxas que não cobriam os custos dos serviços pagos, mantidos com essas taxas. Então nós entendemos que era necessário fazer justiça fiscal, e a justiça fiscal passa exatamente por uma reforma tributária que onere aqueles que têm maior renda, aqueles que têm propriedade. Essa foi a orientação que norteou e que baseou a nossa proposta de reforma tributária, que inclusive não foi acolhida totalmente pela Câmara Municipal. Então o poder público, a arrecadação dele vem dos impostos. Então se você não socializa um pouco mais e não tira de quem tem mais para redistribuir sob a forma de serviços públicos para o conjunto da sociedade, na melhoria da qualidade de vida, inclusive desses que pagam mais impostos, não tem outra alternativa. Então nós optamos por uma reforma tributária, por uma justiça fiscal, distribuindo de forma mais justa a carga tributária, as taxas, os impostos, e ter uma política realista. Não adianta imaginar que as pressões por demandas crescentes em relação aos serviços essenciais e básicos possam ser atendidos pelo município se você não cria a expansão da receita própria do município e não cria condições de arrecadação capaz de
e se aproximando do atendimento a essa demanda. E a única forma é exatamente a reforma tributária e justiça fiscal. Isauco Sardenberg, por favor. A passagem de ônibus hoje em São Paulo é 3 cruzados e 50 centavos. Essa passagem é subsidiada? Esse preço é subsidiado? É subsidiado. Quanto seria? Se não houvesse subsídio, o preço real seria mais de 5 cruzados? Seria mais de 5 cruzados. E esse subsídio sai da onde atualmente? Sai atualmente da Prefeitura. Só da Prefeitura? Da Prefeitura. Pedro Del Pica, por favor. Prefeito, eu vejo que tem aqui vários secretários municipais, tem colaboradores da senhora, vereadores, amigos, e não vejo aqui o vice-prefeito Luiz Eduardo Grinaldo. O vice-prefeito tem dito que ele sofreu uma injustiça, que ele foi demitido do cargo de secretário de Negócios Extraordinários que ocupava por uma infração que ele, afinal de contas, não cometeu. A senhora acha que foi injusta com o vice-prefeito? E como estão suas relações com ele? Primeiro, o vice-prefeito pediu exoneração, não fui eu que o exonerei. Eu acolhi o pedido de exoneração dele. E quando eu aceitei a exoneração, eu declarei que eu aceitava a exoneração por 2 motivos. Eu tinha entendido, aliás, por um motivo, eu tinha entendido que havia uma quebra de confiança, porque no exercício do cargo de prefeito, enquanto eu estava ausente. E antes, mesmo eu aqui, ele havia encaminhado algumas providências, algumas iniciativas, sem consultar o titular do cargo. E eu acho que para haver unidade de comando, para haver entendimento, é necessário que as questões mais importantes e principais, elas têm que ser conhecidas e ser acertadas e discutidas com o titular, até para que ele tenha condições de defender e de responder por elas. Em última instância, é o prefeito que responde por tudo que acontece no governo. Então, ele agiu, a meu ver, contrariamente a essa orientação. E eu acho que quando não há confiança, não há como Em que conviver. casos que ele agiu contrariamente a essa Exatamente orientação? no encaminhamento da questão da Lubeca. Ele teve entendimentos com os diretores da Lubeca, ele encaminhou algumas questões em relação ao acordo, que tem absoluta isenção em relação a qualquer comprometimento, seja no interesse do partido, ou seja, no interesse de quem quer que seja. Inclusive, eu ressalvei na minha nota em que eu declarava a quebra de confiança, mas eu não significava um pré-julgamento, eu não estava julgando que ele tivesse qualquer nível de culpa em relação àquela questão, mas havendo quebra de confiança, havendo divergência de orientação de governo, não tem outra alternativa senão as pessoas se afastarem. Foi o caso com o vice-prefeito. Prefeita, por obséquio, essas questões, por exemplo, agora há pouco falou-se aqui do aumento de ônibus, da precariedade disso, daquilo outro. E, pelo que eu estou notando, muitas das perguntas que são feitas e das respostas que a senhora dá, a gente nota que a gente não sabe nada quase sobre a senhora, sobre o que a senhora pensa. Aqui se faz uma pergunta, a senhora diz, não é bem isso, não é bem aquilo. Então, no fundo, nós não sabemos de nada. Eu concluo, como veteraníssimo jornalista, que há, evidentemente, como já foi até mencionado, um problema muito sério de comunicação, né, do seu governo, da sua administração. E eu fico imaginando como é que a senhora pode resolver esse problema, que é gravíssimo. Porque a senhora pode fazer um excelente governo em São Paulo, uma excelente administração em São Paulo, e ninguém ficar sabendo disso. Isso não vai render coisa alguma, nem sequer um votinho para a senhora mais tarde. Então, como é que a senhora pretende resolver isso? Mantendo encontros periódicos e mais frequentes com a imprensa, que não lhe é muito favorável, eu tenho que reconhecer, lá que todo mundo aqui reconhece, né? Ou criando aquele jornalzinho, que segundo consta, está ainda nos projetos do partido e também da senhora, criar um jornal. Como é que isso pode ser resolvido? Porque eu, como jornalista, evidentemente, acho que isso é um grande problema das administrações de uma maneira geral, né? Olha, não estou preocupada com votos no futuro, não tenho projetos para o futuro, né? E eu acho que uma coisa é a informação como um direito do cidadão, né? Outra coisa é a autopromoção de um governo, de alguém que está à frente de uma instância de governo. Mas eu acho que mesmo que se chegue a editar um jornal quinzenal, mensal ou menos tempo da periodicidade dele, é insuficiente para fazer chegar a todos os cidadãos dessa cidade as informações que ele precisa. Inclusive, ele precisa de informações, inclusive específicas, numa dada região. Não dá para comunicar universalmente, porque numa ação de governo que se faz de forma descentralizada, regionalizada, cada região é uma grande cidade, com 700, 800 mil pessoas e com características e peculiaridades muito próprias de cada região.
Então, essa informação e comunicação tem que ser muito dirigida, além de uma comunicação pela mídia. Então, não dá para conviver apenas com o jornalzinho, se a gente vier a editar. Temos que comprar espaço na mídia, televisão e rádio, como uma prestação de serviço. Fazer como o Brizola fez no Rio? Não, não é isso. Eu acho que temos que prestar informação, dar elementos, inclusive, para que o grande público tenha essas informações, esses elementos para julgar o governo, para interferir nas decisões de governo. Eu acho que nós fomos tímidos, até com aquela preocupação, certo prurido de ser julgado, de estar gastando com publicidade. Uma coisa é publicidade, é autopromoção, outra coisa é informação como um serviço. Eu me refiro a isso. Mas e por que a prefeitura ela não promove essa aproximação entre o jornalista e a prefeitura? Esse é que é a coisa que eu gostaria de deixar bem claro, nós porque estamos corrigindo isso. É realmente difícil de nossa parte procurarmos a prefeitura. Eu vou dar um caso concreto para a senhora. Quando a senhora esteve aqui em Vitória, anteontem, se não me engano, né? A sua assessoria informava a gente, a nós do JB, que a senhora estava dando uma entrevista, ou daria uma entrevista no Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo. Quer dizer, é muito estranho e curioso que a própria assessoria da prefeita não saiba onde ela está, que ela, ao invés de estar no Palácio de Vitória, ela está no Palácio dos Bandeirantes. Ela e nosso sabe, mas não repórter diz. sai. Ela sabe, mas não diz. Esse é que é o problema. Isso é verdade. O problema fundamental é esse. A senhora entende, prefeito, claro, aonde eu quero chegar? Então, tem a que nossa ser, dificuldade em chegar à prefeitura é muito maior. Quer dizer, agora, eu meu acho que trato com a o prefeitura jornalista não pode se queixar de que os jornais não a procuram, que não há o espaço. Eu reconheci dentro do ainda há jornal. pouco, né, que eu não julgo, quer dizer, eu não considero que os problemas estivessem só do lado dos jornalistas, muito menos dos jornalistas. Quer dizer, a minha relação com os trabalhadores da imprensa é muito tranquila, é muito fácil, quer dizer, eu tenho uma facilidade muito grande de convivência com os jornalistas. Agora, de fato, o problema de agenda, o problema de orientação nossa, estava absolutamente incorreta nessa área. E eu asseguro a vocês de qualquer maneira, que nós estamos corrigindo. Eu vou interferir em defesa dos seus auxiliares, porque eu acho também, não estamos aqui para crucificar os seus auxiliares, até porque a responsabilidade pela escolha deles é sua. É lógico, eu assumo. Então, quer dizer, se eles não estão se comportando bem, a senhora então deveria tê-los já trocado. Prefeita, por favor. Agora, prefeita, eu aproveito para, já que ela está virada para cá um pouquinho, Por favor, Rodolfo. para lhe perguntar sobre a sucessão estadual. Nós estamos aí já no fim de janeiro, aproxima-se a sucessão estadual. A senhora, que papel a senhora acha, como prefeita de São Paulo, a senhora vai poder desempenhar na sucessão do Estado e qual seria o candidato da sua preferência nesse momento do seu partido? Nós temos tão bons candidatos que é um dilema ter que decidir, né, essa questão. Nós temos, inclusive, candidatos no governo. Hélio Bicudo é do governo, é um forte candidato. O presidente da Câmara, Suplicy, embora ele diga que não é candidato, ele é um forte candidato. E no PT, ninguém é ou deixa de ser candidato por vontade própria, né? Então, a meu ver, é uma questão ainda não resolvida. Nós temos o Plínio de Arruda Sampaio, que é um forte candidato. Nós temos o Zé Disseu, que é um forte candidato. Enfim, você tem um quadro, tem quadros para disputar esse cargo que, pelo menos até agora, eu estou indecisa. Eu ainda não cheguei a uma definição sobre isso. Mas eu reivindico, como prefeita de São Paulo, como militante do partido, uma interferência nessa decisão. E, oportunamente, eu vou querer ter essa interferência, né, Prefeita, nessa por favor. disputa interna do partido. Prefeita, por favor. Sim. Eu queria voltar um pouquinho, só tentar fazer mais uma reflexão sobre oposição e governo. Ou seja, a senhora falou aqui, a senhora se queixou da imprensa, ainda que admita louvavelmente que também a sua assessoria não trabalhou direito. A senhora admitiu que na campanha eleitoral se defendia um aumento razoável para os ônibus, por exemplo, não acima da inflação, mas a realidade era outra. E a senhora defende agora comprar espaço nos meios de comunicação para informar sobre as atividades do governo, coisa que o PT sempre criticou e tem criticado acidamente nos governantes que aí estavam de oposição ao PT. Ou seja, eu queria que a senhora fizesse uma reflexão, então, sobre a diferença de estar no governo e na oposição. Ou seja, estar no governo é mais difícil. Agora, não há essa mesma transparência numa campanha eleitoral, por exemplo, na própria campanha eleitoral para presidente da República do PT. Não, veja, eu entendo que é diferente ser oposição, tá certo? Até o papel da oposição é realmente ser mais contundente e no limite das exigências em relação às questões que estão colocadas em cada realidade. Outra coisa é você estar submetido às determinações
legais, econômicas, políticas, institucionais de um modo geral, estando à frente de um governo. E essa é a grande aprendizagem para um partido de esquerda. Nós estamos, caso, por inclusive... exemplo, de aumentar ou não o ônibus acima da inflação, de comprar ou não espaço nos jornais para fazer publicidade, ainda que no bom sentido, das obras do governo. Isso não independe, essa clareza sobre isso não independe de se estar no governo ou na oposição? Não, uma coisa é você defender a compra de espaço para informar o público e não para promover a pessoa que está informando, a pessoa que está à frente de um determinado programa, de um determinado governo. Outra coisa é fazer sistematicamente propaganda. A diferença de propaganda e comunicação e informação. Acho que ressalvadas essas diferenças, eu acho que é legítimo, é necessário, é um direito do cidadão fazer isso. E nós não fizemos isso em 89, isso incorretamente. Nós temos que fazer isso até para que a população possa fiscalizar, possa controlar o governo e possa, inclusive, ter elementos para poder participar. A questão aí das condições objetivas para você ter uma tarifa real, o nosso compromisso é ter uma tarifa social, nem real, ter uma tarifa social. O mais que conseguimos foi ter uma tarifa real, aliás, real. Então, a perspectiva é ir buscando saídas e construindo alternativas para se aproximar desse ideal. Então, à medida em que se sanear a CMTC, à medida em que se conseguir uma política a nível da União, inclusive, para subsidiar o transporte coletivo nas grandes cidades, o governo federal, através da Constituição, autorizar os municípios a criar um imposto sobre o faturamento das empresas, para poder também as empresas participarem desse subsídio ao transporte coletivo. Eu acho que é uma ação política e administrativa de forma mais ampla e mais global, até para se ter condições objetivas para resolver um problema como esse. Mas é verdade, quer dizer, eu reconheço que quando se é oposição e não se experimentou as limitações de um governo, os parcos recursos para você enfrentar demandas crescentes e as mais variadas, você enfrenta situações como essas. Gostaria de ter uma tarifa real, gostaria de que a tarifa não pesasse tanto só sobre o usuário, mas, infelizmente, as condições objetivas são essas. Bom, antes de passar ao Aloysio Falcão, eu queria retomar um pouco a pergunta feita pelo Pedro Del Picchia. O telespectador Eugênio Francisco, aqui de Pinheiros, em São Paulo, ele pergunta por que a senhora exonerou o vice-prefeito, no caso Nubeca, e não fez o mesmo com o seu secretário de esportes, no caso das máquinas de videopoker. Veja, ao exonerar o secretário de Negócios Jurídicos, eu exonerei em cima de um comportamento, de uma ação de um homem público. O caso do julgamento que está recaindo sobre o secretário Juarez, está se julgando um aspecto da vida pessoal dele. E eu acho que eu não quero repetir Collor. O Collor, ele não tem menor escrúpulo de julgar as pessoas, de denunciar as pessoas, de caluniar as pessoas e de tirar aquilo que há de mais íntimo, de mais pessoal e usar isso politicamente. No caso do Juarez, eu pessoalmente, eu reconheço que ele não tem qualquer culpa em relação àquele caso e ele está sendo julgado por um problema, por uma situação da vida pessoal dele. No caso do vice-prefeito, eu estava julgando e estava encaminhando uma decisão em torno de um comportamento dele enquanto homem público. Acho que são coisas muito distintas. Aloysio Falcão, por favor. Prefeito, eu queria retomar a questão do IPTU da seguinte forma. A senhora disse que a reforma tributária ela visa penalizar quem tem propriedades. Eu gostaria de lembrá-la de que quem vive pagando aluguel geralmente é quem paga os impostos que são cobrados do proprietário. E de uma maneira ou de outra acabam sendo penalizados também. Mas a minha pergunta é a seguinte: a senhora não foi um pouco precipitada ao tentar recuperar perdas que vinham se acumulando de 15 anos dentro da arrecadação do IPTU de uma vez só? Isso não assustou um pouco a Câmara e também a população de São Paulo? Não, veja, o que eu fiz? Eu atualizei a planta genérica de valores, que é a base de cálculo e reajuste, porque ela estava defasada de mais de uma década. E, inclusive, para efeito de comercialização do imóvel, você ter o valor dele, né, atualizado na base de cálculo, até para comercializar esse imóvel, acho que interessa. E, consequentemente, o poder público também, ao atualizar o valor desses imóveis, ele obtém uma quantidade maior, uma fatia maior de recursos, até para dividir de forma mais justa com os outros setores da sociedade. É um imposto justo, é um imposto direto, é um imposto sobre a propriedade, é diferente do imposto indireto, onde recai igualmente o peso desse imposto
sobre os diferentes segmentos da sociedade. Então, o imposto direto, o IPTU, o imposto direto é um imposto justo. Mas a senhora concorda que esse imposto direto sobre a propriedade acaba sendo repassado para quem paga o aluguel? Isso é uma questão contratual, né? Então, o inquilino, e aí é toda uma luta que tem que se fazer contra a lei do inquilinato e contra a forma como os contratos de locação são feitos, quer dizer, um contrato bilateral. Então, discutem-se as condições. É evidente que o inquilino, ele, às vezes, tem menos condição de impor seus interesses em relação ao proprietário do que o próprio proprietário. Mas, de qualquer forma, é um contrato bilateral e, se ele paga, ele acertou isso num contrato de locação. Então, ele poderia estabelecer esse contrato em outras bases em que ele não fosse obrigado a arcar com um compromisso em termos de imposto que é do proprietário. Prefeito, eu queria, como editor de cidades do Estado, quer dizer, grande parte dos telefonemas que a gente recebe no jornal relativos à administração municipal se referem a dois problemas aparentemente pequenos, que não exigem, pelo menos, digamos assim, à primeira vista, grandes investimentos ou coisas do gênero, embora também exijam investimentos. E são especificamente o problema da limpeza da cidade e o problema dos buracos. Quer dizer, então as pessoas, em vez de pedirem obras, a marginal desobstruída, eles reclamam porque a cidade está suja, especialmente nos lugares onde há ambulantes, eles não conseguem andar pelas calçadas, que as calçadas estão interrompidas, e especificamente buracos. Quer dizer, eu não sei se a senhora anda muito pela cidade, provavelmente deve andar, a senhora também já deve ter sentido esse problema. Quer dizer, a senhora acha que esses sejam pontos, digamos, fracos da sua administração? Não, eu acho que está fazendo alguma coisa? Não, eu acho que foram imagens que se fixaram em relação ao início do governo, né? Mas ela não está esburacada, a cidade? Não, tem problemas, até porque a capacidade de se tapar os buracos ainda não foi atingida plenamente. Primeiro porque o asfaltamento, a estrutura do asfalto é extremamente precária, né? Nós, inclusive, detectamos em pavimentação recente de obras contratadas pela administração anterior, e que os contratos previam uma certa quantidade de asfalto e efetivamente se fazia muito menos. Quer dizer, então isso dava uma condição do asfalto de não suportar muitas vezes o trânsito pesado, a intensidade do trânsito. Isso poderia ser objeto de uma ação contra a administração anterior? Poderia, mas a gente preferiu negociar com as empreiteiras e recuperar isso, aplicando essa diferença de custo em outras obras e na melhoria, inclusive, desse asfaltamento. Mas isso não implica que não se encaminhe. Inclusive, levantamos uma série de irregularidades, foi objeto de um dossiê, existem muitas ações sendo encaminhadas à Justiça, responsabilizando a administração anterior por situações como essa. Há um mês, prefeita, digamos, foram consertados alguns buracos numa rua que fica ali perto do jornal, inclusive. E essa rua já está esburacada de novo, faz um mês. As chuvas agravam. É a mesma administração. Prefeito, eu queria pegar uma carona aqui nesse assunto, que é o seguinte. Em matéria publicada no próprio jornal Estado de São Paulo, no domingo, eu me dei o trabalho de anotar, consta que em dias de chuva aqui em São Paulo, a cidade ganha 2.400, cerca de 2.400 buracos num dia de chuva pesada como a gente teve hoje. E que a Secretaria das Administrações Regionais só teria condições efetivas, pessoal e recursos e tudo mais, para tapar 1.400, ou seja, dá uma conta aqui, uma diferença de 1.000 buracos por dia, cada vez que chove. Ou seja, a gente, se continuar nessa proporção, nós vamos habitar um queijo suíço. Certo? Então, agora, precisa entender também, né, que há buracos que não são da prefeitura. Né? Sim, há buracos que não são da prefeitura. A Telesp abre buraco, a Sabesp abre buraco, a Eletropaulo abre buraco. Sim, mas ainda assim... que o cidadão não quer saber se o buraco é do Estado ou da prefeitura. Ainda assim, prefeita, diz o seguinte, olha, a reportagem consta que, segundo a própria Secretaria das Administrações Regionais, a secretária está aqui, que pode até desmentir se for o caso, que dos 8.100 quilômetros de ruas pavimentadas que a cidade tem, 3.600, ou seja, quase a metade, estão em más condições. Ou seja, eu volto àquela coisa, nós estamos num queijo suíço. Agora deixa eu te dizer, pelo menos a última administração não se preocupou em manter os serviços. Né? Nós estamos com aquela galeria da 9 de julho, vamos ter que aplicar uma fábula, cerca de 9 milhões de dólares, para
evitar uma tragédia ali no 9 de julho, que são 150 metros daquela galeria que vai dar no Anhangabaú. Ali passa um rio, ali embaixo. Exatamente. Quer dizer, aquilo é uma obra que você vai gastar uma fábula de recursos e nenhum administrador que está preocupado com o voto no futuro vai fazer essa obra, porque ela é muito cara e não aparece. Tá certo? Nós entregamos hoje à cidade a casa número 1, que é ali vizinha a casa, ali no pátio do colégio. Nós gastamos 2.300.000 cruzados novos para recuperar a casa número 1 da cidade. Quer dizer, nós estamos fazendo obras de conservação, de preservação, de manutenção. Por exemplo, os viadutos da cidade. Nós encontramos os viadutos da cidade, todos eles apresentando graves riscos de desabamento. O custo disso não é muito barato? É altíssimo. Essas obras de arte, de viadutos, por exemplo, caríssimo. Sabe o que então nós temos gasto uma fábula para poder preservar a cidade. Na nossa cabeça é o seguinte, o buraco é uma coisa que você enche com piche e acabou uma camada asfáltica com alguma... Sim. E que se imagina que seja uma coisa bem barata. Assim como a manutenção, digo isso como das coisas da administração, assim como as marginais. Sim. Hoje, quando basta que um caminhão fure um pneu ou quebre na marginal, são milhares de pessoas que ficam paralisadas sem poder chegar ao trabalho, porque não existe um guincho, um serviço que retire esse caminhão simplesmente e dê passagem a milhares de pessoas que saem prejudicadas. Nós lançamos por favor, prefeita, desculpe interrompê-lo. Eu pediria aos convidados, por favor, que se abstivessem de conversar ou de fazer barulho, senão, em caso o telespectador não consegue entender o que se diz no programa. Obrigado. Por favor, prefeito. Então, nós estamos com um plano, no plano trienal de trânsito, consta a recuperação das marginais, do Tietê e do Pinheiros, né? Não só um novo planejamento viário na área, um controle maior, uma fiscalização maior, mas a recuperação de toda a marginal, que realmente ela está em situação muito precária. Também a manutenção no seguinte sentido, um guincho, uma equipe que pudesse percorrer, então, isso não custaria tão caro para a cidade prefeita. Há uma proposta para se implementar imediatamente nesse processo de recuperação das marginais, que é um plantão de 24 horas, né, com guindastes e com equipamentos e homens capazes de dar um atendimento rápido. Porque o problema é que ela fica congestionada. Até para você, quer dizer, um carro fica numa situação, fica paralisado, até você conseguir ter acesso àquele carro e removê-lo, muitas vezes você tem que deixar para um outro momento, até porque a remoção daquele carro vai gerar mais transtorno no trânsito, naquela via, do que ter que deixar aquele impedimento ali, até que ter uma condição melhor de trânsito para poder fazer isso num outro horário, etc. Mas isso está sendo visto, está sendo, inclusive, planejado medidas efetivas nesse plano viário e de trânsito para os próximos 3 anos e começa a ser implementado, já começou a ser implementado desde já. E o problema nós tivemos muita dificuldade no ano passado com equipamentos. Os equipamentos das regionais estavam totalmente deteriorados, sem condição de funcionamento. Então, nós recuperamos também, né? Nós estamos recuperando o sistema de computadorização dos semáforos, é uma outra medida do plano de trânsito, para poder exatamente, com essas medidas, aumentar a fluidez do trânsito e com isso aliviar, aumentar o desempenho dos veículos. Perdeu o pique. A senhora falou nos próximos 3 anos, eu queria falar nos próximos 5 anos. Obviamente, a senhora é de um partido que fará oposição ao presidente eleito. Mas eu queria saber qual é a sua expectativa sobre esses próximos 5 anos. Vai ser um desastre total na sua avaliação ou tem possibilidade de ter um pouco de dias melhores para o Brasil, o nosso próximo presidente? Aliás, eu queria citar uma declaração que eu li da senhora, muito sensata, a senhora falando da frente dos prefeitos, dizendo que nós temos que manter um relacionamento institucional com o presidente eleito e temos que conversar com ele. Claro. Como é que a senhora vê a relação PT, presidente Collor e o futuro do Brasil nesse 5 anos? Olha, nós temos que fazer uma oposição consequente, uma oposição responsável, inclusive a proposta do governo paralelo, criando alternativas de políticas até para ter como ponto de referência para avaliar as propostas e políticas do governo, eu acho que é uma forma de contribuir para que os problemas do país sejam resolvidos. Nós não somos daqueles que desejamos o caos e vai depender muito da capacidade da sociedade civil se organizar, se mobilizar, pressionar, influir, para determinar as mudanças de rumos nesse país. Eu acho que não depende apenas do eleito, do governo que vai se instalar, mas sobretudo porque ele foi eleito tendo uma diferença muito pequena, num volume grande de oposição e de uma oposição consciente, porque foram as forças mais progressistas e democráticas que estiveram juntas nessa disputa no segundo turno,
eu acho que cria para ele um contraponto ao qual ele vai ter que se referir para poder definir as políticas que interessam ao conjunto da nação brasileira. E do ponto de vista das prefeituras, da Frente Nacional de Prefeitos, o que nós queremos é isso, é que os direitos dos municípios, os interesses das populações que se estão nos municípios sejam atendidos, independente de quem seja o prefeito que esteja à frente de qualquer prefeitura. E nesse sentido nós sofremos muito o ano passado, tanto o governo federal como o governo estadual. Até hoje eu não recebi os recursos da Ações Integradas de Saúde, que é um convênio que tem com o governo do estado e que vem recursos repassados do INAMPS. O INAMPS repassou recursos para o governo do estado distribuiu contra as prefeituras e deixou a Prefeitura de São Paulo de fora. Hoje, atualizado o valor, é quase 200 milhões de cruzados novos, só desse convênio AIS. Até hoje o governo do estado não se interessou em assinar o convênio SUDES com a Prefeitura de São Paulo. O governo federal cortou todas as verbas de contratos já firmados com a Prefeitura de São Paulo na administração anterior. Quer dizer, eu canalizei, concluí as obras de 3 córregos com recursos próprios da Prefeitura, retomei obras de postos de saúde, de hospitais e outras obras importantes da cidade com recursos próprios da municipalidade, que o governo federal negou à Prefeitura de São Paulo. Então eu quero que o governo Collor veja à frente da Prefeitura de São Paulo, não uma petista, mas veja alguém e uma cidade que contribui com a maior fatia dos impostos da arrecadação desse país, e em contrapartida São Paulo tem direito de ser atendido nos seus justos direitos e interesses de sua população, que inclusive deu a vitória ao presidente. Então eu espero ter uma relação de diálogo, de entendimento, inclusive com a Frente Nacional de Prefeitos, que é uma frente suprapartidária e que encaminha as questões de interesse comum aos vários municípios. O Aloysio Falcão, por favor, prefeito, tem uma pergunta. Prefeita, em 1985, São Paulo elegeu Jânio Quadros como prefeito. A senhora foi eleita em 88, mas o seu principal adversário, Paulo Maluf, teve uma boa votação. E agora, nas últimas eleições, Fernando Collor bateu Lula por uma proporção de 3-2. Eu queria perguntar para a senhora se a senhora acha que São Paulo, o eleitorado paulistano, está ficando mais conservador diante dessa evolução aí das forças mais... Há uma tendência à oposição em cidades como São Paulo. Historicamente, politicamente, São Paulo tem revelado esse traço de ter sempre sido oposição, né? Mas não necessariamente na próxima disputa, né, o que esteja a determinar o comportamento do eleitorado seja essa tendência, essa vocação a ser oposição. Eu acho que vai ter tempo suficiente para o eleitorado, sobretudo numa campanha que deve ser politizadora. E uma das coisas lamentáveis na campanha do ano passado, sobretudo na fase final dela, é que ela não contribuiu de forma decisiva para avançar o nível de consciência de politização. Eu acho que uma eleição é mais do que conquista de votos para eleger um governo. É um espaço importante para você debater, polemizar as grandes questões, no caso do ano passado, as grandes questões nacionais. Então, é necessário que se aproveitem esses processos eleitorais até para elevar o nível de consciência de politização da massa. E num processo desse, eu espero que o próximo se faça nesse nível, vai conseguir demonstrar quem é Paulo Maluf, vai demonstrar quem são essas pessoas, esses candidatos, que a vida toda foram governo, tiveram oportunidade de realizar suas promessas, nunca o fizeram e de repente aparecem como salvadores da pátria. Acho que isso, o eleitorado, sobretudo paulistano, não absorve mais candidaturas como a de Paulo Maluf e semelhantes. O que a senhora falou na vocação de oposição de São Paulo, mas na última eleição para o governo do estado ganhou a situação na sucessão. Sim, isso não significa que por isso que eu digo, pode haver exceções, momentos, dependendo de como o processo se dê, são processos que passam por N elementos que interferem nele, a própria forma como a campanha se faz, mas historicamente, se você verificar o traço mais marcante, a tendência mais constante é do eleitorado, no caso de São Paulo, se colocar em oposição a quem está no governo. Moacir Japiaçu, por favor. Prefeita, nós estamos todos vendo que a senhora está muito elegante, muito bonita. Muito obrigada. Muito jovial, né? E o telespectador, evidentemente, está interessado em saber do seu futuro pessoal, não apenas o seu futuro político, né? E no começo, logo depois da sua posse, eu me lembro que a senhora disse que tinha uns pretendentes, né?
apesar de a senhora querer dizer hoje que está casada com São Paulo, lógico, né? Mas daqui por 3 anos, por 4 anos. Pois é, mas daqui até o final do mandato a gente pode contar com alguma festividade nesse ponto? Quem sabe, quem sabe. Só que eu estou Como é que está o seu coração? Eu estou dizendo ao meu pretendente que eu não caso enquanto eu for prefeita. Porque pode passar um certo interesse, né? Então vamos deixar para o final do mandato, que aí a gente vê a verdade das intenções dos pretendentes e quem sabe vai dar casamento. Prefeita, por favor. Há 3 telespectadores aqui preocupados com o salário do funcionalismo. Nós discutimos antes a questão do transporte, que não deveria subir mais do que a inflação, e subiu mais do que a inflação. Agora o telespectador está falando do salário, que deveria subir no mínimo com a inflação, e não tem subido com a inflação. É a Mariel Machado de Santana, pergunta quando realmente vai haver um aumento digno para o funcionalismo. O João Fernandes, também de Santana, porque a senhora deu um aumento abaixo da inflação ao funcionalismo. E o João Soares de Souza, ele é contínuo, porteiro aposentado, ele quer saber quando a prefeita fez campanha, prometeu aumentar o salário do funcionário conforme o índice do DIEESE. Ele fez as contas no seu Elite e acha que isso não acontece. Pergunta por quê? E por que o aposentado não tem o mesmo aumento que os funcionários ativos? Ele deve estar com problema no seu Elite. Eu sugiro que ele procure os órgãos da administração da Secretaria de Administração, porque os reajustes estão sendo dados pelos índices do DIEESE e tem havido até uma certa recuperação das perdas. Isso foi um dos avanços e um dos resultados positivos da nossa administração. Não é verdade que o inativo ganha menos do que o da ativo, até porque isso é um princípio partidário nosso, então deve estar havendo algum engano na compreensão por parte desse servidor em relação ao seu Lerite. É bom ele procurar o seu chefe imediato, a Secretaria de Administração, que dá para esclarecer isso. Nós aumentamos em mais de 4 vezes o salário dos servidores quando nós assumimos o governo. Houve, inclusive, recuperação de perdas reais. Os professores, por exemplo, um professor de nível inicial, sem nível universitário, ele ganhava 68 cruzados novos por mês. Ele hoje está ganhando quase 3 mil cruzados novos por mês, com uma recuperação de mais de 140%. Mas ainda não é aumentado de acordo com a inflação, pelo menos? Como? Segundo não, é a lei, é o cálculo do DIEESE. O DIEESE, a não ser num outro mês em que a inflação, o IPC dá acima do DIEESE, mas inclusive a reivindicação dos servidores, né, é histórica essa reivindicação, que os reajustes se dessem com base nas avaliações e nos cálculos do DIEESE. Isso tem sido sistematicamente respeitado e atendido. Desculpe, perdão, uma última pergunta ao Rodolfo, o nosso tempo está esgotado, eu já ia encerrar. Curto, por favor, e a senhora, se puder ser breve também, que já estamos com o tempo esgotado. Então, Rodolfo, por favor. Eu vou pedir que a senhora isole um item só, mas depois de um ano de administração, que é uma experiência, deve ter sido uma experiência muito enriquecedora, né? Qual é a principal lição que a senhora apresentaria como resultado dessa experiência de um ano à frente da prefeitura da maior cidade do país? Olha, sempre alguém me pergunta qual é a marca do teu governo, né? E eu digo que a marca do meu governo não é grandes obras, não é grandes realizações, não é grandes resultados, né? A marca do governo, quer dizer, nós estamos nos empenhando e estamos conseguindo resultados no limite máximo da nossa capacidade, e a capacidade inclusive de economizar, de rentabilizar os recursos. Não é que nós subestimamos resultados, realizações, obras, isso também está nas nossas metas e nos nossos objetivos. Mas a marca do nosso governo é ser um governo democrático. Por exemplo, nós fomos alvos de muitas críticas, de muita incompreensão em relação, por exemplo, ao problema dos ambulantes. Nós preferimos perder, entre aspas, um tempo para discutir com os interessados, os próprios ambulantes, os comerciantes, e chegar a uma normatização compreendida e assimilada por eles, respeitando, inclusive, as partes envolvidas numa decisão dessas. Eu poderia ter baixado um decreto, substituindo outro decreto, revogando outro e pondo outro no lugar, mas eu seria tão autoritária quanto o anterior. Então, essa forma de governar, consultando a sociedade, consultando os cidadãos, dando espaço para que ele se expresse, para que ele interfira, eu acho que essa é a marca do governo, um governo democrático, um governo onde o cidadão se sente participante das decisões desse governo, controlando e fiscalizando esse governo. E, sobretudo, um governo que inverte prioridades. Um governo que, por exemplo, encontrou ruas, avenidas varridas 14 vezes por dia e a periferia não era varrida nenhuma vez por ano. Então, inverter prioridades é dividir um pouco mais esses benefícios e esses recursos de que a municipalidade dispõe
para distribuir um pouco mais com todos os que vivem, constroem e trabalham em nossa cidade. Então, a marca do nosso governo é exatamente ser um governo democrático, popular, que inverte prioridades e que, de fato, cria mecanismos, estimula a criação de mecanismos de efetiva participação popular nas decisões de governo, do controle e fiscalização desse governo. Prefeita Luísa Erundina, nós agradecemos então a sua presença aqui no Roda Viva esta noite. Agradecemos também a presença dos nossos convidados jornalistas, os convidados da prefeita, os telespectadores que fizeram perguntas. Nem todas puderam ser feitas, mas todas serão entregues à prefeita Luísa Erundina para que ela possa saber qual é a preocupação e a inquietação dos seus munícipes. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 9h30 da noite. Até lá e uma boa noite a todos.